Programa PubliRio Online. Apresentação, Silvio Barbosa. Trouxe hoje uma personalidade, uma pessoa, na verdade, que é um grande expert em medicina. Eu trouxe o Dr. Silvio Provenzano, ex-presidente do CREMERGE e chefe da clínica médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado. Ao meu lado aqui. Boa tarde não. Pode ser boa tarde, pode ser bom dia ou pode ser boa noite. As mídias permitem que a gente esteja presente em todos os momentos. E eu agradeço a você, Silvio, a oportunidade de poder interagir com a tua grande audiência. Antes era telespectadores, podem ser ouvintes, ou depende internautas, depende da mídia que vão nos ouvir. E tomara que muitos nos ouçam e nos vejam. Bom, doutor Silvio, aqui a primeira pergunta de hoje, eu queria saber basicamente qual é a relação, se tem relação, a medicina quântica com a medicina tradicional. E o que uma pode ajudar a outra? Silvio, a medicina quântica não está ainda totalmente regulamentada, se bem que eu reconheço que profissionais muito sérios têm se dedicado ao estudo dela. A medicina quântica ela tem como base a energia do indivíduo. Tem um aspecto todo voltado para a espiritualidade, o que, a meu ver, tem muito a ver. Certamente, pode ser que futuramente ambas possam interagir visando beneficiar a população. No momento ainda é uma fase de estudos. Eu tenho uma medicina que é a medicina hipocrática, portanto, de antes de Cristo. É a medicina que nós praticamos, é aquela que está regulamentada. Com relação à medicina quântica, ainda não há essa regulamentação, mas eu fico na torcida para que ela possa vir a ser regulamentada e possa, evidentemente, contribuir para melhorar as condições de saúde da população. Como é que o senhor está vendo agora, doutor? A gente já passando de um polo para o outro. Eu perguntei sobre a medicina quântica, que daqui a pouco vai entrar um médico falando sobre a medicina quântica. E como é que o senhor está vendo, basicamente, esse problema terrível que está acontecendo com o nosso país e com o mundo com relação à pandemia? E como é que o senhor está vendo essa campanha de vacinação aqui no nosso estado? Será que está faltando testagem? Porque eu vejo muita gente na rua, na praia, tem gente que parece que não está nem aí para a hora do Brasil, como diz o outro. Pois é, Silvio, não acredito que estejam faltando testes. Há um ano, faltou. Nós não tínhamos aqui a quantidade de exames necessários para fazermos todos os diagnósticos que deveríamos ter feito. Só que agora não. Esse problema dos testes não existe. Nós estamos vivendo o outro lado. Finalmente foi descoberta, e todo mundo sabe em tempo recorde, a vacina. Antes da descoberta da vacina para a Covid-19, a vacina que tinha sido descoberta com maior rapidez foi contra a cachumba. E ela levou inacreditáveis 4 anos. Era o recorde. Agora, nós temos já vacina para a Covid, mais de uma. Nós temos a chinesa, Coronavac, nós temos a Sputnik russa, nós temos a AstraZeneca Oxford, nós temos a Pfizer, nós temos inclusive a Moderna americana. Pelo menos 5 vacinas e tem a Johnson & Johnson que está para lançar a 6ª. Tudo indica que com a vantagem de poder ser administrada numa única dose. Faltam vacinas. Quem tomou a primeira dose não tem a certeza de que vai receber a segunda dose dentro do tempo correto. Essa é uma dúvida. Eu ia perguntar ao senhor o seguinte, porque eu perguntei com relação à testagem, porque eu sei que o governo federal deixou milhões de vacinas lá no aeroporto de São Paulo. Testes. Os testes de vacina, então eu não sei o que aconteceu. E aquilo ali, o que aconteceu? Jogaram fora, passaram pro... Ali houve, no meu entender, apesar de ser funcionário do Ministério da Saúde, a gente sabe que existem pessoas responsáveis por um planejamento. Talvez o que tenha havido com relação àqueles testes, cuja validade me parece que inclusive venceu, foi um problema de natureza administrativa. Essa é a impressão que eu tenho. Houve um erro de planejamento com uma perda e um prejuízo muito grande. Um país como o nosso, que tem tantas dificuldades, aliás, dificuldades que em todos os países estamos assistindo, mas aqui é imperdoável haver um desperdício. E tivemos. Agora, você vê, nós temos um coronel lá, o general Pazuello, que é um expert em logística do nosso país, né, na área do Exército, e ele é o ministro eu acho que um pouco manipulado pelo presidente, ele é o ministro
ministro da Saúde, e basicamente deixou acontecer uma situação dessa terrível. Então, eu acho que já começa por aí a situação. Apesar de nós termos o SUS, que eu quero até perguntar ao senhor, doutor, porque, na verdade, o senhor trabalha nessa área. O SUS representa muito para essa campanha de vacinação? Ele não compõe bem para que possa imunizar o pessoal todo? Silvio, o Brasil é tido no mundo como um exemplo de campanha de vacinação. Já recebemos prêmios. Que maravilha. E veja bem, a quantidade de pessoas que foram vacinadas nas 3 primeiras semanas aqui no Brasil foi extraordinária. O grande problema com relação à vacinação não é a questão do SUS. Aliás, em termos de Covid-19, o SUS nos mostrou uma coisa muito interessante. Não é o bicho que sempre falaram. Pelo contrário, contribuiu muito na assistência à população e agora na vacinação está se superando nos postos de saúde com uma rapidez de vacinação muito grande. Qual é o problema? Vamos ter vacinas suficientes para atender a demanda? Essa é uma dúvida que nós da área de saúde no momento temos. E evidentemente que cabe ao governo tomar as providências que tudo indica estão tomando para poder resolver esse problema. A quem o senhor imputa esse problema que aconteceu lá em Manaus? O governo deveria tratar Manaus de uma forma diferenciada? Veja bem, o governo forneceu ao Amazonas, ao estado do Amazonas, os recursos que eram necessários. E tudo indica que internamente houve desvio, a ponto de comprarem respiradores em loja de vinhos. Isso foi amplamente noticiado. Atribuir ao governo federal esses desvios me parece uma forma injusta, sem querer defender o governo federal, até porque há muitos que o defendem. Mas nesse caso específico de Manaus, o problema foi interno. O problema foi do secretário de saúde de lá, do secretário municipal de saúde de Manaus, do prefeito de Manaus e talvez do governador do Amazonas. Foi um problema interno, até porque no combate à Covid-19, o próprio Superior Tribunal Federal delegou aos estados a responsabilidade pela organização. Por isso, fazendo com que o governo federal dê os recursos, mas não gerencie. Agora, doutor Provenzano, eu queria perguntar ao senhor o seguinte: essa situação que está acontecendo no nosso país, como é que pode uma pessoa, um enfermeiro ou um técnico de enfermagem aplicar, ou melhor, introduzir a seringa e não o líquido dentro do ser humano? É terrível isso, né? Silvia, a pergunta que eu me faço é até onde vai a maldade humana? Porque nós temos, evidentemente, na vacinação, a grande solução para combate da Covid. E quanto mais pessoas forem vacinadas, melhor para a população, porque nós estaremos criando o tão desejado rebanho imunológico. Um grande número de pessoas com anticorpos, tornando a infecção menos comum, dando inclusive oportunidade àqueles que porventura vierem a adoecer de poderem se tratar. O grande problema da Covid-19 é a possibilidade de colapso do sistema de saúde, quando um grande número de pessoas necessita assistência hospitalar e não existem os leitos necessários. Como aconteceu, por exemplo, no norte da Itália e como aconteceu, por exemplo, aqui no Brasil em determinadas regiões, como, por exemplo, a já citada Manaus. Um absurdo transferir de Manaus para o Rio de Janeiro. Por quê? Porque não há leitos em Manaus, faltou oxigênio. Esse é o grande problema. Quando é que nós vamos superar isso? Quando a gente tiver um grande número de população. Aí o indivíduo vai e finge que está dando a vacina. Isso é crime. Infelizmente, não tenho outra palavra para me referir a isso. É um crime cometido contra a população, crime de saúde pública. Hoje nós estamos gravando o programa, hoje é dia 16 de fevereiro, nós estamos gravando e o governo do estado já colocou, do estado não, o governo do município já disse que terça-feira acaba a vacina. Aliás, quarta-feira já não tem vacina para ninguém. Como é que fica essa situação, essa programação da vacina, essa logística? Eu não posso entender isso, doutor. A dificuldade está... E agora, doutor? Essa é uma dificuldade muito grande de compreensão, porque a gente esperou com tanta ansiedade para que a vacina fosse descoberta e uma vez ela estando disponível, a gente espera que todos nós possamos nos vacinar, sobretudo aqueles que pertencem aos já conhecidos grupos de risco. E faltam vacinas.
É uma questão de planejamento, foi uma questão de não ter investido o necessário em acordos prévios com a indústria farmacêutica. Uma escolha certa que o governo fez foi a AstraZeneca. Tudo indica que foi uma aposta bem feita. Mas será que eles têm condições de atender a toda a nossa população? 200 e não sei quantos milhões de habitantes? Seriam quase meio bilhão de doses. Não vai ter condição de produzir isso e nos entregar. Teremos que nos vacinar com outras indústrias, seja a chinesa, seja a russa, seja a Pfizer. A Pfizer tem um problema muito sério com relação ao armazenamento da vacina. Ela requer uma temperatura de menos 70 graus Celsius. Que isso para Manaus é um problema sério, né? Para o Rio de Janeiro também, né? Rio, 40 graus. Você imagina termos condições de armazenar uma vacina para que ela não perca a eficácia a menos 70 graus. O tipo de refrigeração é muito especializado e o custo é muito alto, tornando uma vacina que evidentemente já não é barata, mais cara ainda. A gente tem que investir na saúde sempre, mas temos que ter o bom senso de otimizar os gastos. A AstraZeneca é uma temperatura que é exatamente igual àquelas vacinas que a gente normalmente aplica em todas as campanhas aqui no Brasil, do sarampo, da rubéola, então não há problema algum. Só que não vamos ter o quantitativo necessário. Daí priorizarmos os grupos que inicialmente devem ser vacinados, como os idosos, como o pessoal da área de saúde que se expõe diuturnamente ao vírus. Os seus pares já se vacinaram lá, os médicos, né? Veja bem, o Conselho Regional de Medicina, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, conseguiu 2.000 e poucas vacinas que nos permitiu vacinar médicos acima dos 60 anos de idade. Não conseguimos vacinar todos. Inclusive, fizemos já a solicitação ao senhor secretário municipal de saúde para que nos envie. Mas ele está com dificuldade para atender a toda a população. Evidentemente que ele também terá dificuldade para atender a essa demanda do Conselho. Mas aguardamos com fé que a gente possa em breve acabar de vacinar os médicos acima de 60 anos. Agora, doutor, eu quero que você aguarde mais um pouquinho. Eu vou, depois dos comerciais, a gente vai falar sobre a melhor vacina. Tem várias. Eu quero saber, não fale agora não, eu quero saber do senhor qual é a melhor vacina. Programa PubliRio Online. Apresentação Silvio Barbosa. Eu volto aqui com meu amigo Dr. Silvio Provenzano, que foi ex-presidente do CREMERGE, essa instituição magnífica, né? Que está sempre vendo se o médico está errando ou não, né? Corrigindo aquelas coisas todas. E também ele é chefe da clínica médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro. Doutor Silvio, no bloco anterior eu perguntei ao senhor o seguinte: qual era a melhor vacina dessas vacinas? Melhor vacina é aquela que você pudesse vacinar, viu, Silvio? Agora, se você foi vacinado com a vacina AstraZeneca, a segunda dose obrigatoriamente tem que ser dela. Eu, no Ministério da Saúde, me vacinei com a Coronavac, lá no Hospital Federal dos Servidores do Estado. Minha segunda dose terá que ser com ela também. E o CREMERGE realmente representa Já tomou a segunda dose? Ainda não. O CREMERGE representa mais de 60 mil médicos no Rio de Janeiro e, evidentemente, a gente tenta valorizar o bom médico e punir sempre que há um erro. A gente trabalha com educação médica continuada e fiscalizamos a assistência, é um trabalho dos mais importantes. Nós vamos até os hospitais e verificamos lá se eles têm as condições necessárias para dar um bom atendimento a você. Quando há alguma irregularidade, a gente até interdita. Aconteceu isso na emergência do Andaraí, na maternidade lá em Cabo Frio, em alguns hospitais de São Gonçalo. Nós trabalhamos para tentar melhorar a assistência da população, o que é necessário. Doutor Silvio, eu quero saber o seguinte: o carnaval ou está rolando, quer dizer, dizem que não tem carnaval, mas se você for até o Leblon, carnaval está bombando. Se você for em Realengo, eu sou de Realengo, o carnaval está bombando. Fui lá na casa da minha irmã, bombando o carnaval. Doutor, como é que é essa história, doutor? Quer dizer, duas perguntas, na verdade. Isso faz com que as pessoas efetivamente possam contaminar outras pessoas? E outra pergunta, para a gente finalizar. As pessoas que tomaram a vacina têm que continuar usando máscara ou não? Vamos lá, então, por partes. Não teve carnaval para você, para mim, para as pessoas da minha família, porque a gente respeita essa doença
que dizimou milhares de brasileiros. Há um ano vem dizimando, aliás. Nós sabemos que as aglomerações são a principal forma de contágio. É um vírus que infecta o ser humano pelas vias respiratórias. E mesmo você, sem nenhum sintoma, se tiver o vírus, o simples ato de você falar joga o vírus... As gotículas, né? Os chamados aerossóis, levando quantidade imensa de vírus que pode infectar uma pessoa que não tenha sido vacinada, e a maioria da população, infelizmente, ainda não foi, e esse vírus ser levado, inclusive, para dentro da sua casa, infectando seu pai, sua mãe, seu avô. Então, é uma falta de respeito. Com relação a você ter tomado a vacina como eu tomei, não usar máscara... A nossa está aqui. A nossa está aqui. Por que, Silvio, você usa máscara? Porque eu posso já ter um certo grau de anticorpos, mesmo com uma única dose, mas se eu pegar o vírus, eu posso levar para dentro da minha casa. E, por exemplo, minha esposa não foi vacinada, minha irmã não foi vacinada, meus filhos, só a minha filha, que é médica, que trabalha em CTI, já foi vacinada, mas meu filho, minha outra filha, não. Então, a gente tem que ter respeito àqueles que a gente ama. É um compromisso de cada um procurar não se infectar, usar a máscara, lavar frequentemente as mãos. Chegamos aqui há pouco, já tive oportunidade, em 2 ocasiões lavei minhas mãos. Tem álcool gel? Opa, eu vou passar um pouco de álcool gel. Mantermos o distanciamento, Silvio, que apesar de estarmos numa gravação de programa, estamos mantendo. Não nos abraçamos, como era o costume outrora, já nos conhecemos há algum tempo, e não fizemos nada disso. Então a gente tem que manter o distanciamento e é um absurdo essas aglomerações. Se aumentar o número de casos, o que hoje está relativamente tranquilo, que é o número de leitos ocupados, talvez fique uma situação difícil de ser administrada e a saúde vai sofrer com isso. Doutor Silvio, eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Já quero convidá-lo para a próxima vez e dizer o seguinte, a gente tem um quadro aqui, um quadro assim singelo, né? Que a gente faz qual é a sua música, que a música ela é uma das artes que ela compõe mais a felicidade da gente. E eu pergunto, qual é a música da sua vida? Bom, eu vou fazer uma homenagem à Ana Paula. É uma música que tem muito a ver Sua com esposa? ela. É minha esposa, Sim, Ana Paula sim. Provenzano, Ribeiro Provenzano. C, com o Djavan, grande amigo dela de anos. Então eu quero ouvir C para a gente poder encerrar esse programa e agradecendo a você e já deixando o meu aceite aqui para uma nova oportunidade. Obrigado, Silvio. Até a próxima. Eu agradeço. Então vamos convocar o nosso querido André Ariel, o nosso anjo aqui, o anjo da música. Vamos lá?